Gravando. Boa tarde, pessoal. Eu sou Isabela, R1 da Medicina Esportiva. A gente vai falar hoje, então, sobre o ciclo menstrual e o desempenho no esporte. É importante a gente falar sobre esse assunto porque o ciclo menstrual está muito presente na vida das mulheres e isso interfere em algumas variações dos hormônios endógenos, que é cotidiano da mulher, diferente do homem que geralmente tem esses hormônios endógenos equilibrados. Ele é um ritmo biológico muito importante, em que a gente consegue observar a variação, principalmente dos hormônios sexuais endógenos, o estrogênio e a progesterona. É regulado pelo eixo hipotálamo, hipófise ovariano, e essas variações, elas podem ser mensuráveis e criar alguns perfis no ciclo menstrual que vão ser usados para a gente diferenciar as fases do ciclo. Então, geralmente, a gente divide em 3 fases. A primeira é a fase folicular inicial, que é correspondente ao início da menstruação, do sangramento da mulher, no qual ela tem baixos níveis de estrogênio e baixos níveis de progesterona. A fase ovulatória, ela tem altos níveis de estrogênio e baixos níveis de progesterona, e a fase lútea, na qual a gente tem altos níveis de estrogênio e de progesterona. E por que é importante falar sobre essas variações? Porque, apesar deles serem hormônios primariamente sexuais, na função reprodutiva, eles também podem interferir em outros sistemas fisiológicos, tanto cardiovascular, respiratório e metabólico, e esses sistemas, eles estão diretamente relacionados no desempenho esportivo. Até agora, os resultados são um pouco conflitantes na literatura a respeito do que isso pode chegar a interferir no desempenho do exercício. Então, se questiona se é melhor o desempenho da mulher durante o período folicular inicial, ou se é na hora da ovulação, ou se na fase lútea. Algumas literaturas, elas dão a hipótese de que baixos níveis de progesterona durante a fase folicular, especialmente quando o estrogênio está no pico durante a fase folicular tardia, isso geraria resultados maiores de força e potência. Em contrapartida, os altos níveis de progesterona na fase lútea geraria baixos resultados de força. E supõe-se também que o estrogênio ele tem um potencial anabólico no músculo esquelético, por função intracelular mesmo, e mecanismos de comunicação intercelular. Supõe-se também que podem ocorrer alterações no metabolismo do substrato energético, através do aumento do armazenamento do glicogênio muscular e do aumento da utilização de gordura, e que ele esteja relacionado a uma prevenção da perda muscular na pele pós-menopausa, porque a gente percebe que as mulheres na menopausa elas têm a tendência dessa perda muscular e enfraquecimento ósseo. A progesterona, os dados sobre os efeitos dela são em contraponto aos efeitos do estrogênio. Então, consequentemente, talvez geraria um catabolismo proteico ou uma atenuação da força muscular por não ter uma função tão aumentada do estrogênio. Só que quando a gente pensa sobre o desempenho esportivo, é importante destacar que o ciclo menstrual ele vai estar envolvido em todas as outros fatores que também vão interferir nesse desempenho esportivo da mulher. Então, ele é um pedaço que a gente não pode deixar de lembrar, mas ele não é o único fator envolvido que talvez não tenha como ser substrato para ser a justificativa para um planejamento de fim. Pensando nisso, a revisão da literatura sobre o assunto, a gente tem essa revisão sistemática com meta-análise, que foi sobre o efeito das fases do ciclo menstrual na performance de mulheres eumenorreicas. Ela foi uma meta-análise em rede, investigando o efeito da fase do ciclo menstrual
nos desempenhos de exercícios de força e resistência. Lembrando que esse desempenho ele era avaliado tanto por pico de força no isocinético, pico de torque no isocinético e no cardiopulmonar, avaliando o VO2. Apesar do VO2 não ser um indicador direto de desempenho, a gente sabe que atletas de elite eles apresentam um VO2 melhor do que pacientes sedentários. Então, por isso foi utilizado esse parâmetro. Eles avaliaram 73 estudos com um total de 954 participantes. E como que eles fizeram? Eles fizeram uma comparação da fase folicular inicial, que era a fase considerada como de controle, e todas as outras fases. Além daquelas 3 iniciais que eu tinha comentado, eles dividiram a folicular em precoce e tardia, e a lútea em precoce, média e lútea tardia. Para avaliar quando que essas mulheres estavam no período ovulatório, ou qual período do ciclo menstrual eles utilizaram, esses estudos avaliados, eles tinham várias metodologias diferentes. Então, alguns combinavam vários métodos, como a contagem do ciclo, a temperatura corporal basal da mulher, a avaliação de quais sintomas menstruais eles estavam apresentando. Outros fizeram avaliação com kit de ovulação urinário, outro somente com a contagem de dias, outros só com a história do ciclo menstrual. Tudo isso para mostrar que as metodologias eram muito variáveis e alguns até não forneceram dados de como as fases do ciclo menstrual foram identificadas, o que gera para a gente uma dificuldade de interpretação desses dados. Todas as comparações que foram feitas, eles tiveram baixo tamanho de efeito, e teve uma maior diferença entre a fase folicular precoce e a fase folicular tardia, sendo que a fase folicular precoce é aquela que a gente tem baixos níveis de estrogênio e progesterona, e a fase folicular tardia quando vai ocorrendo um aumento do estrogênio. Então, esses autores concluíram que o desempenho do exercício ele pode ser reduzido, mas de uma forma trivial, durante essa fase folicular precoce. Como tem um efeito quase insignificante e a variabilidade desses estudos era muito grande, sendo que eles também fizeram uma avaliação da qualidade desses estudos, e a maioria, mais de 50%, era de baixa qualidade, essas recomendações para a população em geral não poderiam ser feitas. Esse outro estudo, ele também avaliou, em especial, a força relacionada ao ciclo menstrual em mulheres eumenorreicas. Ele também foi uma revisão sistemática com meta-análise, avaliaram 21 artigos com um total de 232 participantes. Eles avaliaram, então, o estado de força entre a fase folicular precoce e a fase ovulatória. A fase folicular precoce, lembrando que seria a baixa dos hormônios, e a fase ovulatória, o aumento do estrogênio, Eles também demonstraram que tinha um efeito trivial na força de contração voluntária máxima, no pico de torque isocinético e na força explosiva, concluindo que a fase do ciclo menstrual ela não afetava os resultados relacionados à força. Esse outro estudo, ele especifica a população dos atletas de elite, também comparando as fases do ciclo menstrual. Foi englobado um total de 314 participantes, nos quais 6 dos 7 estudos avaliados, eles relataram diferenças de desempenho entre a fase folicular e a fase lútea. Mas a maioria também não foi estatisticamente significativo. Esse estudo, eles não definiram se a fase do ciclo menstrual, como ela foi avaliada, para garantir uma comparação adequada entre os artigos. Então, os autores concluíram que, devido à falta de resultados significativos e à variabilidade nos resultados do desempenho, também não existe
uma confiabilidade. Esse outro estudo, ele comparou a indução da resposta muscular durante o ciclo menstrual. 19 estudos foram avaliados, com um total de 226 participantes, e eles enfatizaram a dor de início tardio, pós-treino, e a força muscular. Eles avaliaram 3 fases do ciclo: a folicular precoce, a fase ovulatória e a fase lútea tardia. Eles fizeram uma diferença ponto inicial, pré-treino e pós-treino em relação à dor, para avaliar as diferenças médias máximas entre essas fases. A maior alteração que foi descrita na dor muscular de início tardio e na perda de força foi durante a fase folicular precoce. E a menor alteração foi vista na fase lútea média. Então, esses foram os únicos autores que eles recomendam que cargas de treinos mais baixas ou períodos de recuperação mais longos, eles poderiam ser considerados na fase folicular precoce, enquanto cargas de condicionamento de força poderiam ser melhoradas na fase lútea média. Mas esse estudo, essa revisão, ela também não teve um consenso quanto ao período ovulatório era marcado, então não traz tanta confiabilidade. Por fim, essa última revisão, que foi feita esse ano, ela também concluiu que não haveria influência do ciclo menstrual nas fases de treino, tanto para ganho de força e performance, ou do treino resistido. E aí ele destaca que a única regularidade do ciclo menstrual é a sua irregularidade, porque seria muito simplista a gente conseguir definir e não individualizar esse ciclo que varia para cada mulher, e para cada mulher, dentro do ciclo dela, isso pode variar a cada mês. Então, aqui tem um gráfico demonstrando quais seriam as expectativas do que a gente geralmente estuda na teoria, seria esse pico do LH levando à ovulação, mas o que a gente vê, se for realizar uma dosagem, é que esse pico ele pode ocorrer em diferentes momentos para as mulheres. E esse calendário aqui demonstra bastante isso, porque cada mês a mulher pode ter a menstruação em algum dia específico, e tudo isso vai transformar aquele ciclo que teria sido pré-definido para ela, de momento que é melhor para ganhar força ou melhor para realizar treinos de resistência. Então, a conclusão é que ainda existe uma ausência de evidências de alta qualidade para apoiar que tenha uma elaboração de programa de treino de resistência baseado na fase do ciclo menstrual, e que os treinadores, os atletas, os médicos, eles têm que adaptar um plano individual para cada mulher. A influência do ciclo menstrual, ela pode e deve ser um fator considerado, mas englobando toda aquela pizza com uma outra diversidade de fatores. Então, avaliar também a nutrição, a fadiga, a qualidade do sono, o estresse, lesões. E seria muito prematuro a gente concluir que essas flutuações de curto prazo nos hormônios, elas poderiam influenciar o desempenho agudo no exercício ou nas adaptações de longo prazo ao treinamento. Essas foram as referências utilizadas. Vamos ver isso. Isabela, parabéns pela sua apresentação. Acho que você abordou aí várias revisões. O que eu tinha visto também quando eu dei a aula na semana passada, também foram conclusões assim, que na verdade a gente não tem muitas conclusões, né?
E eu tenho uma dúvida, naquela primeira informação que você deu, nas conclusões, né? Ali você está colocando o treino sobre o treinamento resistido e o treinamento de resistência, né? Você está concluindo as duas coisas. Isso. Porque lembra sempre, Isso. né? Lembra sempre que resistance, na verdade, a tradução para a gente é resistido e não de resistência. Tá? Então, é uma coisa que sempre tem que ficar de olho nos trabalhos, senão a gente termina traduzindo como treinamento de resistência. Então, a impressão que eu tenho do que você queria falar ali é que tanto não havia conclusão, tanto para o treinamento de resistência, que seria na conclusão em termos de VO2 e tudo, como o treinamento resistido, é isso? É isso, é isso. Tá bom. Eu acho que o Cris está querendo falar. Opa, peraí, vocês estão me ouvindo? Opa, Sim. Em primeiro lugar, boa tarde a todos aí. E, Isabela, parabéns pela revisão que você fez. E eu vou fazer alguns comentários para poder fazer minha pergunta. Eles vão ser uma base para uma pergunta, tá, Isa? Coisa bem prática, assim. Você mostrou aí pelo menos 5 estudos. Você vê como eles são heterogêneos, né? O ideal seria ter uma meta-análise das meta-análises, né? Para a gente saber o que acontece. Mas aí o grau de heterogeneidade entre os estudos ainda poderiam ser maiores. A verdade é que 2 estudos, eles mostram ali, de uma forma muito cheia de desconfiança, ainda uma redução de performance numa fase folicular, enquanto que os outros 3 estudos que você demonstrou para a gente aí, eles não sugerem uma diferença de performance com relação à fase do ciclo. Legal. Isso faz com que a gente pense o seguinte, bom, se você é a médica do esporte de um time de futebol, por exemplo, você vai ter que individualizar cada caso, né? Vão ter aquelas mulheres que são eumenorreicas e que não vão referir nenhuma diferença de performance, e vão ter aquelas mulheres eumenorreicas que vão referir alguma alteração de performance. E vão ter aquelas que não são eumenorreicas também, que a gente já chega lá. Entre as mulheres eumenorreicas que você vai ter avaliação, você vai ter que tomar cuidado com aquelas que têm síndrome pré-menstrual, que parece que é muito raro, né, entre aspas, mulher de fases, mas a síndrome pré-menstrual, na qual a mulher fica inchada, na qual a mulher fica irritada, no qual ela não dorme direito, isso pode fazer ela perder performance. Imagina, ela é inchada sem dormir direito. Você vai dar bom dia para ela, falar bom dia por quê, né? Ela não vai treinar direito, ela não vai competir direito, ela já vai estar antes da prova, antes do jogo, assim, meio desequilibrada. Sob o ponto de vista alimentar, muitas têm craves por carboidrato. Você deixa essa mulher no dia anterior ao jogo, na concentração, com um pacote de bis, ela vai arrebentar, vai comer 3 caixinhas de chocolate, entendeu? No dia seguinte, ela pode ter dor de barriga, pode ter um monte de coisa que vai atrapalhar a performance dela, ela não vai conseguir se controlar. Então, essa é uma situação na qual você, enquanto médica do esporte daquele grupo, vai ter que intervir naquela paciente. Outra situação é aquela mulher que não é eumenorreica, por um problema de base, ou até por ela estar com excesso de treino, ela pode ovular 2 vezes por ano, por exemplo, e ela ter uma redução de performance justamente naquele mês que ela ovulou, que você não sabe quando vai ser. Ou seja, tem situações imprevisíveis. Eu nem estou entrando no conceito de REDS aqui, mas vamos imaginar uma paciente que você fez um diagnóstico, que ela está com REDS, e ela tem relação sexual, ela é jovem, e você quer uma finalidade contraceptiva para ela também. Então, imagina uma mulher que não tenha nenhuma queixa e refira uma alteração de performance em alguma fase do ciclo. A outra tem síndrome pré-menstrual. Lembrando que 90% das mulheres que não têm o diagnóstico de síndrome pré-menstrual pode ter um outro sintoma que pode atrapalhar na performance dela, né?
pensar numa mulher que possa ter um sangramento excessivo, eventualmente, que não seja patológico, mas ela perde mais do que aqueles 80 ml por ciclo menstrual de sangue, isso pode afetar na performance. Ou vamos pensar naquela paciente que tem anovulação crônica, ou uma paciente com REDS, que ainda assim você vai ter que, além de pensar em dar o estrogênio para ela, em fazer contracepção. Como é que você sai dessa para essas pacientes? É uma pergunta bem prática, né? Acho que não dá para individualizar a gente não dá para generalizar uma conduta para todas. É importante a gente averiguar como que é o histórico do ciclo de cada uma. Você falou a primeira, ela era eumenorreica, mas ela tinha sintomas pré-menstruais. Eu já me confundi nas três. Não, mas assim, assim, a uma gente situação pode... onde você precisa intervir, entendeu? Certo. A gente pode fazer um plano de avaliação e compartilhar com ela a conduta de iniciar algum hormônio exógeno de contraceptivo mesmo, e aí avaliar o perfil da progesterona utilizada para cada paciente, que às vezes pode ser individualizado também. Ou a que você referiu de ter um alto volume de sangue, que isso pode atrapalhar com ela, às vezes pensar em algum método que seja não oral, né, mas um DIU, por exemplo, ou um Implanon, mas daí eu acho que são essas as estratégias que a gente pode ir utilizando e sempre propor para a paciente para ser uma escolha dela, né? Deixar tudo bem esclarecido sobre quais são os efeitos benéficos e quais podem ser os efeitos negativos, porque também a gente nunca tem uma certeza com o uso desses anticoncepcionais, desses hormônios, em cada pessoa. A gente sabe os efeitos colaterais mais comuns que podem acontecer. Mas eu acho que seria isso que eu faria. Perfeito. A pergunta é aberta mesmo, viu, Isa? Assim como a resposta, porque a gente vai ter uma série de opções para essas mulheres. Você tem que acabar com essas variações hormonais, de um jeito ou de outro, né? Então, são as opções que você colocou para a gente. Só lembrar que na síndrome pré-menstrual, acredita-se que seja devido às variações hormonais. Se isso vai atrapalhar a performance, o ideal seria usar um método no qual não vai ter variação. O DIU mesmo, como você falou muito bem, né? No caso, um CIO poderia ser utilizado, ou um DIU mesmo. O CIO é o sistema intrauterino, que tem levonorgestrel, é o Cailina mais atual, que tem menos hormônio, ou o próprio Mirena, e usando contraceptivo, de preferência para síndrome pré-menstrual, ter aquele que é contínuo, porque aí você não vai ter as variações hormonais. Mas dentro desse contexto aí, e parece que tem perguntas aí que vem nesse contexto, acho que o Clayton fez por escrito no chat. Vocês conseguem, acho, ver o chat aí? Comente sobre a necessidade de AUT e hormônio para a mulher. Ok, mas gestrinona é dó. Sim. Ele falou sobre a autorização de fazer o uso de anticoncepcionais. Se isso seria doping ou não. E ele realmente comentou aqui. Consigo abrir você aqui? Seria essa autorização que a gente realiza para permitir que o atleta utilize algum medicamento durante alguma competição, para que não seja considerado como, se for detectado, não seja considerado como doping. A gestrinona, ele citou ali, eu não sabia dessa informação, que ela é doping. Mas os anticoncepcionais, eles não são. Tanto que algumas discussões dos estudos, elas realmente citam que não ocorre uma alteração diretamente relacionada à utilização de anticoncepcionais.
Mas seria necessário mais estudos também que comparassem mulheres homonorreicas e mulheres que utilizam o anticoncepcional na avaliação do desempenho. Isso a gente não tem ainda para dar uma relação direta de que a utilização de um hormônio exógeno está fazendo essa alteração. Além de que o hormônio exógeno e o hormônio endógeno, produzido naturalmente pela mulher, ele também pode ter efeitos diferentes comparativamente. Então, acho que era isso que ele tinha comentado, que os anticoncepcionais, eles não são considerados... anticoncepcional precisa da autorização. Isabela, uma outra pergunta, no contexto endocrinológico, né, no contexto clínico. Normalmente as atletas são jovens e elas tendem a ser saudáveis em linhas gerais, assim, não ter doenças metabólicas, mas a gente pode ter, por exemplo, uma atleta com hipertensão arterial, não pode? Sim. O que você usaria para ela nessa pergunta aí, juntando a minha, do Clayton, o que você usaria para ela e o que você evitaria para ela? Pensando na hipertensão, eu evitaria... Você está falando de contraindicação do anticoncepcional? Agora eu não recordo bem se é um estágio mais aumentado da hipertensão que contraindica, mas o que eu lembro de contraindicação absoluta seria histórico de trombose, AVC e cefalência com álcool, né? Cefaleia com álcool, isso. Então, mas da hipertensão, não recordo. Para hipertensão, o que é formalmente contraindicado são os contraceptivos orais combinados. Combinados. Formalmente contraindicados, tá? Existe uma crítica para esse guideline da ginecologia, porque ele é de uma época no qual só existia o estrogênio, sendo o etinilestradiol, que tem um poder estrogênico muito grande para aumentar os substratos de renina, né? Aumentaria, ativaria o sistema renina-angiotensina. É que hoje, só para ficar claro para todo mundo, existem duas combinações de pílula que não tem etinilestradiol, tem o estradiol, tá? Que apesar de ser via oral, como o etinilestradiol, acaba tendo um poder estrogênico muito menor, não levaria a um risco tão grande de um problema, de uma crise hipertensiva, uma emergência hipertensiva. Mas eu estou comentando do Stesa, que é o ISIS, que é o estradiol, mais nomegestrol, é o progestagênio, e do Quilaira, que é a combinação do valerato de estradiol, que é estradiol só, não é etinil-estradiol, o problema maior seria o etinil, associado ao Genojet, que é um outro progestagênio. Mas, em linhas gerais, para vocês, né, que não são ginecologistas, como a gente também não é, mas você não trabalha com ginecologia endócrina, evitar os via oral, os componentes que são feitos pela via oral. Preferir, por exemplo, o Evra, nome comercial, que é um transdérmico, tá? E que você pode até fazer contínuo, embora ele tenha sido estudado para ter uma pausa, ou o NuvaRing, que é o anel vaginal. Eles não teriam efeito de primeira passagem, em linhas gerais, tá? Então, esses daí você poderia usar com mais segurança. Ou, preferencialmente, contraceptivo com progestina, com progestagênio isolado. Aí você teria o que você falou, o etonogestrel, que é um derivado do desogestrel, que é o Implanon, que dura 3 anos, né, no organismo. E você teria o Slinda, hoje, que é a drospirenona 4 miligramas, faz 24/4, que é progestagênio isolado também, né? E o mais antigo deles, que é o Cerazete, que é um levonorgestrel, que é o desogestrel, na dose de 75 microgramas, que também você pode fazer uso contínuo. Pode dar um pouco mais de escape quando é progestagênio isolado, mas tem finalidade contraceptiva e não teria
um problema, assim, uma contraindicação em relação à pressão arterial, tá? Mas eu, assim, se você, pelo que você respondeu, você sairia dessa muito bem também. Deixa eu emendar uma outra pergunta, que aí pode até ser mais frequente. Uma atleta de qualquer modalidade com diabetes mellitus tipo 1, o que você sugeriria para ela? Além de todo o standard care, né? No caso, para não ter uma perda de performance numa fase do ciclo, nesse contexto que a gente está falando. O que você evitaria usar para ela, no caso? Que combinado também. Perfeito. Ele se associa, o combinado se associa a uma variabilidade glicêmica maior, mais hiperglicemias. O ideal para ela seria progestagênio só. Tá. Tá? Interessante. Essa eu chutei, mas deu certo. Não, mas você, dentro do contexto, quando a gente chuta certo ali, tem aquele chute do nada, mas tem o chute de quem está raciocinando, como você, na verdade. Assim, você ficou na dúvida, né? Mas você chegou até uma parte do raciocínio. Dá para a gente sentir isso aí. Parabéns. Obrigada, doutor. Parabéns pela sua aula no congresso também, doutor Clayton também. Não, imagina, pô, O beleza. pessoal falou super bem. Eu vou disponibilizar. As minhas externas. Inclusive, eu vou querer essa aula aí. Eu disponibilizo para a gente no grupo agora. Fechou. Obrigada, doutor. Mais alguma pergunta? Eu acho que não tem mais perguntas. O Clayton parabenizou você agora. De novo, deixou claro que a gestrinona é proibida, né? Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante. A gente está colocando. E, mais uma vez, parabéns. Tem várias pessoas aí parabenizando sua aula, tá? Obrigada, doutor. Eu hoje, sua preceptora, vou estar saindo aqui rápido para ir para aí, gente. Um beijo para cada um. Tchau, tchau.